Olá, meus nobres amigos, estamos juntos mais uma vez no nosso compromisso prazeroso de trazer todos os dias para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. E nós estamos vivendo, participando, desfrutando da série Vivendo a Carta aos Efésios. Hoje chegamos no nosso 16º devocional, que vai falar sobre viver com sabedoria em dias maus, o segredo de uma vida cheia do Espírito Santo, o perigo de viver no automático, sabedoria, tempo e a plenitude do Espírito Santo. Nesse 10º episódio da série Vivendo a Carta aos Efésios, eu, pastor José Carlos Carvalho, trarei para você uma reflexão profunda sobre a urgência do viver cristão em tempos de distração, revelando como o cristão pode viver de forma intencional, frutífera e espiritualmente saudável em dias maus. Paulo nos adverte: vede prudentemente como andais. O que significa remir o tempo em dias maus? Como a submissão mútua e o encher-se do Espírito transformam nossas relações práticas? Nesta ministração, você aprenderá a diferença entre a embriaguez do mundo e a sobriedade do Espírito, e como o louvor e a gratidão são evidências de uma vida verdadeiramente sábia. Prepare seu coração e a sua mente e sua Bíblia para esse devocional de uma forma meio que expositiva. Os tópicos abordados nesse devocional serão: a conduta do sábio em contrapartida à conduta do nécio, estratégias bíblicas para remir o tempo, o imperativo de ser cheio do Espírito Santo, a gratidão e a submissão como frutos de uma vida nova. Vivemos tempos acelerados, confusos e espiritualmente desafiadores. Em meio às decisões diárias, às pressões emocionais e distrações constantes, o apóstolo Paulo faz um chamado urgente à igreja: andar com sabedoria, discernir o tempo e viver cheios do Espírito Santo. Nesse devocional você aprenderá o que significa remir o tempo à luz do reino de Deus, a diferença entre viver no impulso e andar em sabedoria espiritual, como a plenitude do Espírito se manifesta no dia a dia, por que a gratidão, louvor e submissão mútua são marcas da maturidade cristã. Esse devocional é um convite a sair da superficialidade espiritual e experimentar uma vida conduzida pelo Espírito, marcada por discernimento, alegria e comunhão verdadeira. Então assista até o final e permita que a palavra alinhe sua vida com a vontade perfeita de Deus. Vamos apreciar a leitura de Efésios 5, do 15 ao 21, que diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós temos aqui nesse devocional um chamado à vigilância espiritual, começando no versículo 15. Paulo inicia esse bloco dizendo: vede prudentemente como andais. A vida cristã não é automática, é intencional, precisa ser intencional. Às vezes a gente quer viver no automático, e não é isso. Andar fala de estilo de vida, decisões e prioridades. E nós temos aí o perigo de viver como nécio, como tolo, mesmo sendo crentes. E
fica aqui uma pergunta: como tenho vivido minhas escolhas diárias? No versículo 16, Paulo nos faz um convite para remir o tempo. O que significa isso? Ele diz: remindo o tempo porque os dias são maus. Remir significa resgatar, aproveitar com propósito. Os dias maus que nós estamos vivendo exigem de cada um de nós mais discernimento e não isolamento. O tempo desperdiçado revela prioridades desajustadas. Nós estamos vivendo isso, algum escritor sabiamente diz que nós estamos vivendo na tirania do urgente. Nós estamos trocando aquilo que é essencial, primordial, por aquilo que é ocasional. E nós precisamos estabelecer prioridades na nossa rotina diária, para não chegar no final do dia e percebermos que aquilo que era importante, deixamos de lado. Infelizmente, muitos cometem esse erro. Por isso que Paulo adverte: olha, não ande como um tolo. Vamos remir o tempo, ou seja, vamos aproveitar o tempo com propósito, usá-lo de forma coerente, usá-lo de forma sábia. E para isso, Paulo fala no versículo 17 que nós temos que entender a vontade do Senhor. Ele diz: não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A vontade de Deus não é um mistério inalcançável. A vontade de Deus se revela na palavra e pela nossa sensibilidade espiritual, pelo nosso relacionamento com Deus. Insensatez espiritual gera confusão e estagnação. E aí cabe uma reflexão individual. Tem buscado entender ou apenas reagir? Eu estou buscando entender a vontade de Deus, eu estou simplesmente reagindo aos impactos, às situações que me advêm no dia a dia. E aí no versículo 28, Paulo fala que isso é possível quando nós estivermos buscando ser cheios do Espírito, não de substitutos. Veja que Paulo fala: enchei-vos do Espírito. E aqui nós temos um contraste entre o controle carnal, não vos embriagueis com vinho, e a direção espiritual, mas enchei-vos do Espírito. Ser cheio do Espírito, à luz desse texto, que está num presente contínuo no gerúndio, é um processo contínuo. Não é emoção momentânea, é governo diário. E aí cabe a reflexão e a pergunta: o que tem governado minhas reações? E aí Paulo vai mostrar que o homem cheio do Espírito mostra isso nos seus frutos. Os frutos visíveis de uma vida cheia do Espírito. Está lá no versículo 19 a 21. Louvor, uma vida que canta mesmo em meio às lutas. Gratidão, um coração que reconhece a soberania de Deus. Submissão mútua, relacionamentos curados pelo temor do Senhor. E aí cabe mais uma pergunta: minha espiritualidade é visível nos meus relacionamentos? Nós vamos trabalhar um pouco mais nesse texto, olhando para esse texto, um esboço estruturado e procurando algumas peculiaridades. Veja que Paulo fala no primeiro bloco, nos versículos 15 a 16, sobre a cautela no andar, a prudência necessária. O cristão não pode viver de forma inconsequente, ou seja, como um nécio, como um tolo, como um imbecil. É necessário olhar para onde se pisa. Paulo vai falar também sobre a gestão do tempo. Remir o tempo no grego, tempo kairos, refere-se a aproveitar a oportunidade oportuna. Vivemos em dias maus, onde o sistema do mundo tenta roubar nosso foco de Deus. E aí Paulo fala sobre a busca pela vontade do Senhor, ou seja, discernimento espiritual. A falta de inteligência espiritual é comparada à insensatez, à tolice. O sábio busca ativamente compreender o que o Senhor quer para a sua vida hoje. E no versículo 18, voltando ao que eu já falei, mas reforçando, está um contraste entre a embriaguez, a bebida alcoólica, e a plenitude do Espírito. Aí vai falar sobre controle e influência. O vinho traz a perda de controle, a dissolução. O Espírito traz o autocontrole e a direção divina.
E o imperativo nesse texto é: enchei-vos, está no presente contínuo. Não é uma experiência única, é um estilo de vida diário de dependência do Espírito. E agora, as evidências de uma vida cheia do Espírito nos versículos 19 a 21, né? Comunhão e louvor, ele vai falar, salmos, hinos e cânticos espirituais. O coração transborda em adoração comunitária individual, ou seja, o homem cheio do Espírito, ele mostra isso na sua comunhão e no seu louvor, na adoração, também na gratidão constante, dá graças por tudo, reconhecendo a soberania de Deus em todas as circunstâncias. E também numa submissão mútua, o selo da humildade cristã. A plenitude do Espírito não gera orgulho, mas disposição para servir ao próximo no temor de Cristo. Olhando para esse texto, nós encontramos também algumas peculiaridades que se fazem necessárias observar. Veja que o verbo remir, Paulo usa um verbo no grego, exagorazo. O termo aí carrega a ideia de resgatar do mercado. É como se o tempo estivesse escravizado pelo mal e o cristão precisa comprá-lo de volta para o serviço de Deus. Depois nós temos o imperativo passivo, quando fala enchei-vos do Espírito. O verbo está na voz passiva. Isso indica que não enchemos a nós mesmos, mas nos colocamos em uma posição, através da palavra e oração, para que Deus nos encha do seu Espírito. Ou seja, estamos nos tornando cheios. Estamos permitindo que Deus nos encha do Espírito. E aí nós temos também aqui a conexão entre o louvor e a submissão. Paulo usando os termos no originais grego, né, nos versículos 19 a 21, são uma série de particípios que dependem do verbo principal, enchei-vos. Ou seja, falar, cantar, dar graça e sujeitar-se são consequências naturais de estar cheio do Espírito Santo. Se não há submissão ou gratidão, dificilmente há plenitude, dificilmente podemos classificar o indivíduo como cheio do Espírito Santo. O conceito que Paulo usa aqui de dias maus, Paulo não se refere apenas àquela perseguição física que os cristãos enfrentavam na época, mas ao caráter moral e espiritual da era presente, que é oposta aos valores do reino. Então, à luz desse texto, viva com prudência, viva uma vida demonstrada de que você realmente é um cidadão do céu, é um homem cheio do Espírito Santo, que tem controle sobre as suas emoções, que tem controle sobre o seu tempo, que tem controle sobre os seus relacionamentos e que se permite diariamente deixar Deus te encher continuamente para você enfrentar as dificuldades, as propostas do dia a dia com seriedade, não como nécio, mas como sábios. Que Deus te abençoe e deixe orar por você. Pai querido, Pai bondoso, eu peço mais uma vez que o Senhor derrame o bálsamo do Teu Santo Espírito na vida dos Teus servos e que eles entendam com clareza o que é ser cheio do Espírito e busque essa experiência diária, contínua, e que demonstre isso na prática, no dia a dia, nos seus relacionamentos, a maneira de enfrentar as dificuldades e a maneira de aproveitar o tempo. Que o Teu Santo Espírito os abençoe grandemente. Que o Senhor supra a necessidade de cada um, que o Senhor traga cura, traga avivamento, traga um grande despertamento para os Teus servos. Eu peço isso agradecido em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou a sua mente, o seu coração, não guarde para si. Compartilhe com seus amigos. Né? Não esqueça de deixar sua curtida, de fazer um comentário, de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. E eu te convido para amanhã estar aqui comigo, para juntos apreciarmos mais um devocional. Vamos começar agora o capítulo, ainda 5, né? Mas falar sobre o relacionamento familiar. Tem muita coisa bonita ainda
para aprendermos. Que Deus te abençoe grandemente e te espero até amanhã. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.